Fala pessoal, estamos aqui mais uma vez com vocês e mais uma vez respondendo a uma pergunta, né, trazendo uma resposta para a inquietação de alguém. Hoje eu vou falar sobre a voz de Deus e uma pergunta que me é muito feita, tem muitas pessoas que fazem essa pergunta, talvez seja a tua também. Tem muitas pessoas que dizem assim: Pastor, Deus não fala comigo. E tem muitas pessoas que dizem isso. Será que Deus não fala ou a pessoa simplesmente não entende que Deus está falando? Eu vou falar sobre isso nesse vídeo. Quero te ajudar a entender a voz de Deus. O meu canal aqui é uma escola de inteligência espiritual. Através dos nossos vídeos, através das nossas lives, nós trazemos orientações práticas para você colocar em prática na tua intimidade com Deus, no teu relacionamento com Deus e trazendo ativação espiritual, trazendo ativação de dons na tua vida, tá bom? Então, fica comigo aqui, porque eu tenho certeza que esse vídeo pode te ajudar sim. Se você não é inscrito, se inscreva. Se você, se você tem alguma dúvida, deixa o teu comentário, tá? E não se esqueça de deixar o teu like e de compartilhar esse vídeo, tá bom? Em Isaías capítulo 30, versículo 21, a Bíblia diz assim, ó: E os teus ouvidos ouvirão uma palavra por trás de ti, te dizendo, este é o caminho, andai nele. Quando tu tiver necessidade de se desviar para a esquerda ou para a direita, tá? Então, Deus está dizendo que em momentos decisivos, quando você tem que decidir algo, Deus está falando. Sempre quando você tem que tomar uma decisão difícil, ou decidir um caminho, ou decidir algo, uma resposta a algo, Deus vai falar. A Bíblia está dizendo isso. Quando você está alinhado com o céu fala. O céu se comunica com você, tá certo? Então aqui está falando que esta voz vai estar te orientando, essa voz vai estar te direcionando. E às vezes você nem pediu essa orientação. Às vezes você nem pediu para Deus te orientar, mas você está alinhado com o céu. E por você estar alinhado com o céu te responde. Deus ele te dá respostas. Isso acontece muito na minha vida. Às vezes, né, acontece bastante assim, tipo assim, você vai dormir sem pensar em nada e quando você acorda com uma sensação forte dentro de ti de que as coisas vão dar certo, por exemplo. Eu tenho sentido muito isso nesse tempo, que eu tenho falado que é uma janela profética, né? Deus tem falado muito comigo, me dando certezas a respeito de assuntos que eu preciso decidir, me dando certeza a respeito de caminhos que eu preciso percorrer, e Ele tem me dado certezas. Isso tem vindo dentro de mim. Então, a primeira coisa que você tem que entender é que quando Deus fala, Deus, ele deixa imprimido em você o que ele fala. Fica imprimido, fica impresso em você, marcante, fica marcado dentro de você. Você pode até sair, fazer outras coisas, se envolver com outras coisas, mas quando você parar, aquilo vai estar ali, ó, muito, muito marcado dentro de você. Então fica marcado quando Deus fala com a gente, fica marcado o que Deus está dizendo, o comando de Deus que Ele está te dando. E nesse tempo profético, que é uma janela profética, como eu tenho falado, eu tenho sentido isso, a certeza, assim, Deus me falando assim, eu vou te honrar, eu vou te abençoar, eu vou mudar essas situações, sabe? E isso tem ficado muito forte dentro de mim. E o que eu percebi é que alguns dias depois de que ele começou a falar isso, algumas coisas começaram a acontecer, algumas coisas começaram a se manifestar, algumas coisas começaram a se moverem para que as coisas realmente aconteçam e para que realmente a honra apareça, tá? Então, quando Deus fala, a impressão é muito forte dentro de você. E às vezes você está sentindo aquilo que muitas pessoas chamam de intuição, pensamento, né? Ali um sentimento, como as pessoas falam, ou intuição, de que algo vai acontecer, de que algo vai dar certo, de que algo vai, que com a porta vai se abrir, de que um convite vai chegar, sabe? E isso é algo assim, ó, de Deus, é Deus falando. Então muitas vezes a pessoa ela sente isso e ela diz assim, não, isso é coisa da minha cabeça, isso é coisa do meu pensamento, é porque eu quero tanto resolver isso que eu desenvolvi esse pensamento de que vai dar certo. E na verdade, muitas das vezes é Deus falando com você. Na maioria das vezes é Deus te dizendo assim, eu vou te honrar, eu vou te abençoar, como Ele tem falado para mim, né? E às vezes isso é uma coisa assim comigo, acontece muito assim, ó, de quando Deus começa a falar, fica marcado dentro da gente, e é tipo uma decisão que tu tomou, é tipo assim, eu decidi que eu vou fazer isso. E
e aquilo Deus falou de alguma forma e ficou marcado dentro de mim, e eu preciso fazer aquilo, eu preciso ir naquela direção, né? E então tenha sempre essa certeza. Quando Deus fala, fica marcado dentro de você. A voz de Deus, ela é marcante, ela imprime em você algo, tá certo? Então, a primeira coisa que você tem que entender é entender que a voz de Deus é assim, né? Deus fala muito no nosso espírito, né? Claro que Deus fala através de sonhos, claro que Deus fala através de visões, claro que Deus fala através de pessoas, principalmente através da Bíblia, mas uma das maneiras que Deus mais fala é dentro de você. Uma das maneiras que Deus mais fala é imprimindo em você um pensamento, um sentimento, uma direção. É uma das maneiras que Deus mais fala. Também tem outras formas de Deus usar, de Deus falar com a gente, né? Quando Deus ele está usando pessoas, né? Ele está usando pessoas perto da gente e essas pessoas estão de alguma maneira, né, nos falando algo, de alguma maneira dizendo algo para nós e a gente muitas vezes está ignorando. Ignorar a voz de Deus vai fazer com que Deus não fale mais com você. Tem pessoas que elas ignoram a voz de Deus. Deus está falando de uma maneira, falando de outra maneira, falando e a pessoa simplesmente diz assim, não, não é Deus, eu vou ignorar, e daí Deus vai parar de falar com você. Aí Deus não vai falar nem de outras maneiras. E esse é o fato porque muitas pessoas me procuram e dizem assim, pastor, Deus não fala comigo. Mas Deus já falou tanto com você e você ignorou. Deus já se manifestou tanto no teu caminho e você talvez não deu ouvido. Eu mesmo, na minha vida, né? Às vezes a gente está tão envolvido, a gente está com tanta pressa na vida, né? Envolvido com tantas coisas, envolvido com tantas situações e decisões, que às vezes a gente não consegue perceber, captar que Deus está usando alguém para falar alguma coisa para a gente. Que Deus está nos avisando, às vezes, de alguma coisa. Que Deus está, assim, ó, nos orientando por um caminho melhor. Porque certamente o caminho de Deus é perfeito, certamente o caminho de Deus é o melhor para nós. Certamente o caminho de Deus, a vontade de Deus é sempre nos prosperar, de nos fazer ter sucesso, né? E muito das causas do insucesso de algumas pessoas se deve ao fato de simplesmente ignorarem a voz de Deus, de simplesmente não darem ouvidos às orientações, aos comandos que Deus nos dá, né? Então, certamente isso vai fazer com que Deus pare de falar conosco, tá? Então, tomar muito cuidado com isso, né? Às vezes Deus está usando pessoas. Eu me lembro que há algum tempo atrás, quando nós não fazíamos nenhum vídeo aqui no canal, não fazíamos nenhuma live, e muitas vezes o meu filho mais velho, ele, ele ouvia minhas pregações, ouvia o que eu falava, os meus ensinamentos, ele dizia, pai, o senhor precisa colocar isso em vídeo para o senhor alcançar as multidões, para o senhor alcançar mais pessoas. E eu resistia a isso, eu dizia para ele, não, eu, eu sou pastor, eu sou pregador, meu negócio é altar, meu negócio é igreja, e Deus me chamou para isso. E eu me fechava e não ouvia aquilo, até que um dia alguém me disse assim, por que tu não ouve ele? Pode ser que Deus esteja usando ele para te falar alguma coisa. Eu dei ouvidos a ele. E daí nós começamos esse canal aqui, começamos a falar sobre fé, ensinar sobre fé, e deu certo. A gente tem uma multidão de pessoas ao redor do mundo, né, que nos conhecem por causa desse canal. Pessoas que todos os dias chegam no nosso canal por causa do, do, de Deus ter usado ele para falar comigo isso aí, sabe? Isso eu sempre digo, que Deus usou ele para me colocar aqui. Se fosse da minha vontade, eu nem estava aqui falando, tá entendendo? Então, Deus ele usa muitas coisas para falar com a gente. Uma das coisas que eu quero te dar uma dica, assim, não ignore a voz de Deus. Não ignore a voz de Deus e não seja negligente ao ponto de não acreditar que Deus está falando quando você precisa de uma resposta. Porque se você precisar de uma resposta e você está alinhado com Deus, ele vai falar. De um jeito ou de outro, ele vai falar. Outro dia, Deus me livrou de um grande problema, sabe? Porque ele começou a falar comigo, ele começou a me incomodar, ele começou a deixar algo imprimido dentro de mim, e aquele algo que ele deixou imprimido dentro de mim
me incomodou ao ponto de eu não fazer um negócio que, se eu fizesse, eu teria perdido muito dinheiro e teria arrumado muita incomodação se eu tivesse feito aquilo. Que parecia que era o certo a fazer, sabe? O mal, ele trabalha com as aparências, sabe? Então ele torna algo, as coisas assim, aparentemente boas e certas. E Deus não trabalha com aparência. Deus trabalha no nosso interior e deixando uma impressão muito forte quando ele quer nos orientar a respeito de alguma coisa. Tá? As coisas do reino de Deus, elas sempre são imprimidas muito forte dentro da gente. Mesmo que uma coisa pareça ser o certo, mas você não tem a certeza interior de que deva fazer aquilo, não faça. Porque sempre quando Deus fala, ele fala com sentido de destino. Deus, ele sempre fala para nos levar até um ponto. Então, se você não tem certeza, ele não está te movendo. Porque a impressão forte é quando Deus está te movendo. Tá bom? Então, eu espero que eu tenha respondido essa pergunta. Então, Deus sempre fala. Então, quem diz aí, ó, Deus não fala comigo, você está errado. Deus está falando com você. Você tem que prestar atenção, porque ele está falando com você sim. Tá? E o fato que me leva a entender que ele está falando com você é o fato de você estar preocupado porque Deus não fala com você. É porque ele está falando com você. Você quer ouvir a voz de Deus. Mas você talvez não está percebendo, não está tendo a capacidade de entender o que Deus realmente está te falando. Tá certo? Gente, vou fazer uma oração agora. Antes de eu fazer essa oração, quero te convidar a se inscrever aqui no canal, acionar o sininho das notificações, deixar o teu like aqui. O teu like é muito importante para a gente. Eu preciso do teu like para enviar esse vídeo para mais pessoas. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com mais pessoas e de deixar o teu comentário. O teu comentário é sempre importante para a gente, tá bom? Vou fazer uma oração aqui. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse momento e queremos, Deus, repreender todo e qualquer tipo de dúvida, todo qualquer tipo, Senhor, de confusão. O Senhor não é Deus de confusão, o Senhor é Deus de certezas. Eu sei que o Senhor está falando no interior de cada pessoa, eu sei que se essa pessoa chegou nesse vídeo, ela chegou porque o Senhor trouxe ela. Então, Senhor, abençoa essa pessoa grandemente, é o que eu te peço, e confirma, Pai, toda a palavra que nós ensinamos nesse vídeo, no nome de Jesus. Amém. Tá certo. Certo, pessoal? Um beijo no coração de vocês. Não esquecendo que quem é inteligente vem com a gente.